Sacrifícios humanos, mistérios médicos, desaparições não resolvidas. A magia da natureza. Top 10 Segredos e Mistérios. Desde os primórdios da civilização, a arte tem a capacidade de despertar nossas emoções. Como uma expressão de nossa criatividade, é considerada por alguns o ápice da realização humana. Os gregos antigos acreditavam que os artistas eram videntes sagrados dotados do espírito de musas divinas. Para os cristãos, eles eram inspirados diretamente por Deus. Seja a nossa habilidade de criar arte uma capacidade puramente humana, seja uma atividade sobrenatural, uma coisa é certa: existem obras de arte que literalmente mudaram o mundo. Hoje, vamos olhar de perto as histórias extraordinárias de algumas delas. Obras de artes misteriosas. 10. O significado enigmático de Et in Arcadia Ego. Em duas pinturas de artistas diferentes encontramos o mesmo tema. Pastores em uma paisagem, curvados sobre um túmulo de pedra, e em cada túmulo a mesma inscrição em latim: Et in Arcadia Ego. A pintura mais antiga, do pintor barroco italiano Guercino, é mais escura. A paisagem é sombria e depressiva. Os dois pastores se mostram surpresos, quase assustados. O mestre clássico francês Poussin, inspirado por Guercino, criou duas versões da cena. A segunda pintura, e mais conhecida, está inserida em um lugar idílico, banhado em luzes douradas. Aqui, os pastores surpresos estão acompanhados de uma mulher, mas a sua conduta e atitude a separam do grupo. Ela é serena, monumental, e usa túnicas que sugerem antiguidade. Mas a quem pertence esse túmulo e por que a inspiração em latim? A Arcádia era um lugar real localizado no interior do Peloponeso, na Grécia. Era pouco povoada, principalmente por pastores, e era rodeada por montanhas de difícil acesso. Desde tempos antigos, existem lendas sobre essa terra quase mítica. Para o poeta Virgílio, essa terra era um paraíso terrestre intacto, um local de harmonia e felicidade. Será que a descoberta do túmulo pelos pastores representa seu encontro com a morte? No sul da França existe uma vila chamada Rennes-le-Château. Quando um padre chamado Béranger Saunière é designado à paróquia em 1885, ele decide reformar a igreja imediatamente. Durante esse período, ele encontrou algo que o deixou muito rico. Qual era a relação entre Rennes-le-Château e os pastores de Arcádia? De acordo com alguns defensores das teorias da conspiração, Saunière realmente encontrou algo importante: documentos que usou posteriormente para extorquir a Igreja Católica. Mas que documentos teriam sido esses? 9. O Labirinto de Chartres. Há 800 anos, os melhores arquitetos, pedreiros e escultores da época construíram uma das maiores catedrais do mundo, na cidade francesa de Chartres. Fileiras de majestosas colunas góticas sustentam um massivo teto abobadado. E o espaço é tão grande que mal se consegue ver o altar da entrada principal. As janelas estreitas com vitrais de cores vivas emanam uma luz tênue e mística. Uma das características mais intrigantes da catedral é o grande labirinto circular no piso, feito com pedras claras e escuras. Com uma precisão extraordinária, as curvas e zigue-zagues do trajeto formam um caminho espiral em toda a figura em direção ao centro. No entanto, à medida que nos aproximamos do nosso ponto de chegada, somos guiados para longe, para depois sermos guiados de novo ao centro. O labirinto é construído com um sistema preciso, onde a saída é uma imagem espelhada da entrada. Algumas pessoas acreditam que forças místicas estão concentradas no labirinto. Outros dizem que, à medida que se caminha por ele, é possível sentir um fluxo de energia,
e pode causar dores de cabeça ou náuseas. Um códice medieval guardado em uma biblioteca de Munique sugere uma relação com uma lenda muito mais antiga que a catedral em si. O antigo mito do Minotauro. O Minotauro era uma fera sanguinária, metade touro, metade homem, que o rei da Creta manteve aprisionado nas passagens labirínticas debaixo do seu palácio. O herói Teseu entrou no labirinto e matou a criatura. Este combate é simbolizado no labirinto. Na Idade Média, esse mito se fundiu com a história de Jesus Cristo, que teve que passar pelo inferno e derrotar Satanás para vencer a morte. Esse combate foi reencenado todas as Páscoas de forma cerimonial, quando os padres atravessavam o labirinto solenemente, enquanto a congregação caminhava lentamente sobre ele. Isto simbolizou a propagação da luz de Cristo. 8. Moça com brinco de pérola. É conhecida como a Mona Lisa do Norte, embora mais usualmente chamada de Moça com brinco de pérola. Ela encara o espectador com um olhar de relance, quase passageiro. Sua boca está levemente aberta, como se estivesse prestes a falar. Sua vestimenta inusual certamente não é o que esperamos da Holanda do século XVII. A pérola pendurada em sua orelha é visivelmente grande e o fundo é escuro e misterioso. É um quadro singelo, simples, quase ingênuo. Entretanto, nos deixa curiosos. Quem era essa moça? No que ela estava pensando? Qual era a sua relação com o pintor? Esse pintor era Vermeer van Delft, um homem do qual não sabemos quase nada, só da garota em si. Ele nunca saiu da sua cidade natal, Delft, na Holanda, e não fazemos ideia com que professor, se é que com algum, ele aprendeu seu domínio extraordinário de arte. Das 34 pinturas preservadas que sobreviveram, nenhuma tem data ou assinatura. Esse tipo de análise pode nos mostrar como Vermeer deu vida à moça a partir das camadas que ele aplicou sobre a tela, as camadas de base, as camadas de tinta, translucidez e verniz. E com essas técnicas que não tocam a superfície da pintura, podemos compreender melhor as camadas que temos abaixo da superfície. O estilo de Ivan Vermeer induz questionamentos. Enquanto os quadros de outros pintores da Era Dourada são cheios de decoração elaborada, Vermeer escolheu retratar cenas de ambientes domésticos comuns. Os interiores são realistas e sérios. As pinturas são oníricas e misteriosas. As cores vívidas, as linhas suaves, com uso magnífico de luz e sombra. Alguns especialistas acreditam que ele usava um objeto chamado câmera escura, uma espécie de antecessora da câmera moderna que projetava silhuetas numa superfície iluminada. As pessoas nas pinturas de Vermeer costumam ser membros de sua família. Será que a moça com brinco de pérola era sua filha mais velha, Maria? E isso explicaria o caráter íntimo da pintura. Como um crítico observou, só um pai poderia pintar algo assim. Porém, há um detalhe que não sustenta essa teoria. Especialistas acreditam que o quadro foi pintado nos anos de 1665, 1667, quando Maria tinha aproximadamente 12 anos. Mas a bela jovem misteriosa da pintura é definitivamente mais velha. A verdade é que vemos uma jovem mulher com características parecidas em outras pinturas de Vermeer e também o famoso brinco. Seja qual for a verdade, Vermeer conseguiu despertar nos amantes da arte, críticos e especialistas, um desejo ardente de saber mais sobre essa moça. Porém, apesar dos esforços, a Mona Lisa do Norte não parece ter pressa para revelar seu segredo. 7. O amor e traição de Vali Neltzel. Ele era um boêmio cujas pinturas eram muito ousadas. Ela era uma pobre garota da aldeia que teve uma vida difícil, mas com coragem e astúcia para sobreviver. Egon Schiele e Walburga Neltzel, conhecida como Vali. É provável que tenham sido apresentados em 1911 pelo pintor vienense de Art Nouveau Gustave Klimt, uma inspiração para Egon.
Talvez se conheceram por acaso quando Chile estava procurando modelos para seus nus artísticos. Esse foi o começo de uma relação de 4 anos, marcada por escândalos notórios e pela história de um retrato em particular. O tema favorito de Chile era a nudez brutal, sem enfeites e obscena. Obcecado com a sexualidade feminina, ele também se preocupava com pensamentos sobre a morte. Sabemos pouco sobre Vale. Nascida em uma família de professores, ela perdeu o pai pouco depois que nasceu. Sua mãe tentou sustentar 4 filhas em Viena, que na época era uma capital em crescimento. Vale é a modelo que o artista precisava para ajudá-lo a retratar o erotismo cru que procurava. Além de sentar, ou muitas vezes posar deitada para as suas pinturas, ela cuidava das outras modelos, das finanças e da papelada de Chile. Foi durante esses anos turbulentos que Chile pintou o quadro conhecido como Retrato de Vale. A mulher o encara fixamente com olhos claros e comoventes. É uma obra que alguns dizem marcar a transição do trabalho do artista do erótico para o psicológico. O momento em que o talentoso rapaz se torna um mestre. Um dia, em 1915, em um café vienense, Chile anuncia inesperadamente que vai se casar com Edith Harms, uma moça de boa família. No entanto, ele tem a audácia de sugerir que ele e Vale continuem tirando férias juntos todos os anos. Ela, naturalmente, recusa e vai embora sem lágrimas nos olhos. O que aconteceu? Ele simplesmente decidiu que sua parceira e musa não era boa o suficiente para ele? Ele se sentiu tentado pela promessa de um lugar na melhor sociedade vienense? Quando a Primeira Guerra Mundial começou, Vale, que nesse meio tempo se tornou enfermeira, foi transferida para a Dalmácia. Lá, em um hospital de campanha, ela morreu de escarlatina. Egon, que esperava um filho de sua esposa grávida em Viena, morreu após 1 ano, de gripe espanhola. Será que em seu quadro de aspecto sombrio, A Morte e a Donzela, ele estava fazendo a sua última homenagem a Vale? 6. Estudo à luz de velas. Segredos e mistérios não estão presentes apenas em antigas obras de arte. Algumas obras modernas trouxeram tantas perguntas e mistérios quanto as clássicas. Um dos autorretratos de Vincent van Gogh é um exemplo disso. Na pintura, a imagem familiar do homem ruivo, de rosto sombrio, está inacabada por 1/3. Contudo, na parte inferior da tela, vemos um desenho com tinta, possivelmente uma figura do teatro japonês Kabuki. Sabemos que Van Gogh admirava a arte japonesa, mas, fora isso, o desenho não tem nenhuma relação com o resto do quadro. O maior mistério associado a essa pintura é a sua autoria. O famoso pintor impressionista foi quem a pintou ou se trata de uma imitação? Depois de mais de 70 anos, os especialistas não chegaram a uma conclusão. Pouco depois da Segunda Guerra Mundial, em 1947, o renomado negociante de arte americano Yves Lilienthal percorria o interior da França de carro, nas redondezas de Paris. Após perceber que um dos pneus do seu carro estava esvaziando, ele parou em um restaurante barato à beira da estrada para ligar para alguém e pedir ajuda. Lá dentro, ele notou um quadro empoeirado na parede e percebeu imediatamente que se tratava de uma obra de Vincent van Gogh. O especialista holandês de arte Jacob Bart de la Faye emitiu posteriormente um certificado de autenticidade que fez com que a pintura fosse vendida ao rico colecionista americano William Guts, um produtor de cinema e um dos fundadores da 20th Century Fox, pela quantia de $50 mil. Mas a autenticidade da pintura foi questionada imediatamente, não só por um antigo diretor do Museu de Amsterdã, mas também pelo sobrinho do artista Vincent Willem van Gogh. Ambos anunciaram no ano seguinte que a pintura era falsa, afirmando que a assinatura inusual e que o desenho japonês amador não poderiam ser obras do grande mestre. Embora todas as pessoas envolvidas nessa história já faleceram há muito tempo, a disputa sobre a autenticidade da pintura ainda não foi resolvida.
5. O segredo de Mona Lisa. Essa é, sem exageros, a pintura mais famosa do mundo. Todos os dias, 20 mil turistas visitam o Museu do Louvre, em Paris, para vê-la. E seu preço estimado é de cerca de 1 bilhão de euros. A Mona Lisa, obra-prima de Leonardo da Vinci. Durante séculos, a expressão ambivalente da mulher intrigou tanto amantes da arte como especialistas, sem mencionar amantes do mistério e das conspirações. Seu sorriso é uma expressão de satisfação? Será que é mesmo um sorriso? De acordo com o dentista e especialista em arte de Maryland, o conjunto de suas características é típico de uma pessoa que perdeu os dentes da frente. Ela também pode ter o maxilar partido. Isso significa que a senhora que posou para este retrato extremamente famoso foi vítima de violência doméstica? Uma médica da Universidade de Palermo associa o estranho aspecto de Mona Lisa ao colesterol elevado e em seu olho direito detectou um lipoma. Existem muitas perguntas sobre a identidade da mulher. Em geral, acredita-se que seja Lisa Maria Gherardini del Giocondo, a esposa de um rico comerciante de seda florentino. Da Vinci começou essa pintura por volta de 1503 ou 1504, mas só a terminou pelo menos 10 anos depois. Neste meio tempo, levou o quadro consigo a várias cidades italianas e, eventualmente, à França, onde se mudou. Por isso, algumas pessoas acreditam que o quadro teve uma importância especial para Leonardo. Talvez o artista tentasse representar o ideal de beleza. Ou será que a tela não representa ninguém mais, ninguém menos que a sua própria mãe? Algumas pessoas também sugerem que a famosa Mona Lisa não é uma mulher de verdade e afirmam que suas feições são muito andrógenas. Esse poderia ser um retrato dissimulado de Gian Giacomo Caprotti, criado, aluno e talvez amante de Leonardo? O jovem homem, conhecido como Salai ou Devil, passou muitos anos na casa do seu mestre. Nem mesmo as investigações mais recentes contribuíram para resolver o mistério. O cientista francês Pascal Cotte analisou minuciosamente o quadro utilizando seu novo método de amplificação de camadas, que capta a luz em 13 comprimentos de ondas diferentes para revelar as várias fases da pintura. Ele fez uma descoberta inovadora. A pintura esconde um segundo retrato em uma das camadas mais profundas do quadro. A mulher é visivelmente mais jovem, tem afeições mais nítidas e está olhando em outra direção, mas não está sorrindo. Afinal, qual das duas é Lisa Gherardini? E quem é a outra mulher? Ou será que são a mesma pessoa? 4. A estátua de Jesus com dentes reais. Em 2014, a restauradora mexicana Fanny Nickel foi responsável pela restauração de rotina do Senhor da Paciência, uma estátua de madeira de Cristo crucificado. Quando os membros da sua equipe olharam para as imagens do raio-x da cabeça do Jesus, mal podiam acreditar no que viam. Ele tinha dentes humanos de verdade na boca. Apesar de datarem 300 anos, os dentes estavam em ótimo estado, com raízes e tudo. A quem é que eles pertenciam? Como não tinham deteriorados com o tempo? E por que razão foram colocados nele? A estátua provém de uma igreja em San Bartolo de Cuautlapan, perto da cidade do México. Sabemos que foi esculpida há aproximadamente 3 séculos, mas não sabemos quem a esculpiu. Uma vez por ano, durante a Semana Santa, a estátua é retirada da igreja e carregada pela cidade em uma procissão cerimonial para comemorar os últimos dias de Jesus. Uma mera contemplação da estátua desperta emoções extraordinárias na multidão. A cabeça levemente inclinada para a direita, a boca aberta como se estivesse sofrendo, uma expressão de angústia no rosto, as palmas das mãos cobertas de sangue. Mais sangue jorra do nariz, da boca e das feridas abertas. A representação do sofrimento parece ser hiperrealista. Por que a obra tinha de ser mais realista do que a realidade? É provável que o dono original desses dentes continue sendo um mistério. O Senhor da Paciência é muito valioso para que os cientistas o desmontem.
Então, nunca saberemos se pertenciam a um homem ou a uma mulher. A uma pessoa ou a várias. Será que os dentes foram doados como agradecimento, vendidos ou extraídos de um cadáver? Será que a estátua irá revelar seu segredo? 3. A Tempestade de Giorgione. Poucas pinturas na história foram tão discutidas por especialistas como A Tempestade, do renascentista veneziano Giorgione. Possivelmente a primeira pintura de paisagem na Europa. Suas qualidades artísticas são indiscutíveis. A composição é impressionante. Os tons de cores são tão sutis que não há transição clara entre eles. A cena é extraordinariamente dinâmica. Mas com o que nos deparamos? Trata-se de uma cena religiosa? Uma história mitológica ou uma fantasia do pintor? Será que a jovem mulher, amamentando seu filho nessa posição inusitada e estranha, representa a Virgem Maria? Muitos especialistas descartam essa ideia. A nudez e a postura da moça são muito inusuais se comparadas à forma como os santos eram usualmente representados. E quem é o homem de aparência rica que está olhando para ela do outro lado do riacho? Um caminhante desconhecido? Embora ele seja muitas vezes considerado um soldado ou pastor, ele não se parece com nenhuma dessas opções. Poderia ser o próprio artista? E o que são essas construções ao fundo? Mais uma vez, as opiniões divergem. Veneza? O paraíso? Ou algum lugar antigo inventado? Podemos ver vários símbolos na pintura que agravam o mistério, ao invés de esclarecê-lo. Se olharmos com atenção para as paredes das casas, podemos identificar alguns símbolos heráldicos. O leão de São Marcos e 4 rodas de madeira. Este brasão pertenceu à então poderosa família Carrara de Pádua, uma cidade que ficou sob domínio veneziano 100 anos antes de Giorgione ter pintado o quadro. Em 2004, o Museu Kunsthistorisches, em Viena, publicou uma lista de todos os estudos que tentaram interpretar a obra. Haviam mais de 200 deles. 50 anos depois da morte prematura de Giorgione, o historiador de arte Giorgio Vasari escreveu: "Eu nunca consegui entender suas obras e nunca encontrei ninguém que as compreendesse." 2. A Última Ceia e o Segredo de Leonardo. Leonardo da Vinci. O nome do pintor renascentista, inventor, cientista, escultor, compositor, desenhista e arquiteto é sinônimo de genialidade. Um pensador séculos à frente de seu tempo. Esse erudito solitário nos deixou uma riqueza de estudos anatômicos, desenhos técnicos, manuscritos complexos, esboços e notas codificadas, e uma série de pinturas extraordinárias. Uma das obras mais comentadas é o seu mural da Santa Ceia, localizado no convento Santa Maria delle Grazie, em Milão. O quadro retrata o momento que Jesus diz a seus discípulos que um deles irá traí-lo. Seus rostos mostram espanto e medo. Seus gestos são vigorosos. O uso de luz e perspectiva leva o espectador para dentro da pintura. Mas poderá o mural de Leonardo ser mais do que uma cena perfeitamente executada? Talvez nenhuma outra pintura na história tenha dado origem a tantos mitos ou atraído tantas pessoas novamente, uma e outra vez, em busca de um significado oculto. Uma das descobertas mais recentes foi feita por Giovanni Maria Pala, especialista em computação. Ele descobriu que, se substituirmos as mãos dos discípulos e pães na mesa por notas musicais numa pauta imaginária, teremos a notação de uma melodia. Se você ler a melodia da direita para a esquerda, como o próprio Da Vinci escreveu, ela soa como um Requiem, a missa dos fiéis defuntos. Alguns defensores das teorias da conspiração acreditam que Da Vinci sabia um segredo que poderia abalar as bases da Igreja Católica e encriptou a história real do Santo Graal em seu mural.
Afirmam que a pessoa com características levemente femininas à direita de Cristo não é o apóstolo João, mas Maria Madalena. Muitos especialistas classificam essa teoria como pura invenção, mas uma pergunta continua sem resposta. Por que não há nenhum cálice de vinho sobre a mesa? E por que nem Cristo, nem os apóstolos, têm uma auréola em volta da cabeça? Um atributo essencial da arte religiosa naquele tempo. Da Vinci também menciona o Apocalipse em um dos seus manuscritos. Ele prevê que o Apocalipse se manifestará através de uma enorme inundação provocada pela elevação do nível do mar. Sabemos que o gênio italiano visionário previu invenções como submarino, avião, paraquedas e bicicleta. Será que ele poderia ter visto mais à frente? 1. O roubo de arte do Museu Isabella Stewart Gardner. Domingo, 18 de março de 1990, pouco depois da meia-noite. Em uma entrada lateral do Museu Isabella Stewart Gardner, em Boston, um carro vermelho se estaciona. Uma hora depois, alguém toca a campainha. O segurança surpreendido deixa 2 policiais fardados entrarem. Eles afirmam que o segurança é suspeito de um crime e que tem um mandado de prisão. O segurança, espantado, aceita a ordem e é algemado. Nota depois, entretanto, que um dos policiais está usando um bigode falso. Foi assim que começou o maior roubo de arte da história americana, um crime que continua sem resolução até hoje. Sabemos pelos registros do sensor de movimento que o roubo durou 81 minutos. Os ladrões roubaram 13 obras de arte, tendo escolhido cuidadosamente exemplares de Manet, Degas, Vermeer e Rembrandt, com um valor total estimado de 500 milhões de dólares. Uma obra de arte com um valor aproximado de $500 milhão é muito difícil de ser transportada, tendo em consideração a sua importância e que não pode ser revendida, já que nós estamos à procura dela. Então, qualquer pessoa que pense que vai conseguir esse valor por uma obra de arte é completamente louca. Apesar da investigação intensa e exaustiva, ninguém foi incriminado. O FBI acredita conhecer a identidade dos ladrões, mas eles morreram há muito tempo. Um deles, o mafioso Bob Donati, foi raptado em 1991 e encontrado alguns dias depois com a garganta cortada no porta-malas do seu próprio carro. A única pessoa viva que poderia ajudar a esclarecer o mistério é um gangster chamado Robert Gentili. Os detetives encontraram 2 uniformes da polícia em sua casa, bem como uma lista escrita à mão com o valor das obras de arte roubadas. Quase 30 anos após o roubo, as molduras ainda estão vazias. O museu continua esperando que as pinturas voltem algum dia ao seu devido lugar.